Olá, seja bem-vindo ao Direito Administrativo Facilitado. Eu sou o professor Marcos e o tema da aula de hoje é Fundações Públicas. As fundações públicas, no âmbito do direito privado, de onde se originaram, são personificações de um patrimônio que é atrelado a uma finalidade específica não lucrativa, de cunho social, portanto. No âmbito do direito público, as fundações públicas são um patrimônio público personificado, vinculado a uma finalidade, sendo neste caso a União, os Estados-membros, os municípios ou mesmo o Distrito Federal, o ente instituidor. Dessa forma, um ente da federação promove uma dotação patrimonial e destina recursos orçamentários para a manutenção dessa entidade, que evidentemente não terá finalidade lucrativa e será voltada para a prática de alguma atividade de interesse social. Nesse ponto, as fundações públicas estudadas no âmbito do direito administrativo se diferenciam das fundações privadas estudadas pelo direito civil. Com efeito, as fundações privadas são criadas pelos particulares. São patrimônio personificado, atrelado a uma finalidade por algum particular. Logo, por serem formadas por algum particular, as fundações privadas não integram a estrutura da administração pública indireta. É diferente do que ocorre com as chamadas fundações públicas. Isso porque, nas fundações públicas, é a própria administração pública o ente instituidor, de tal modo que essas entidades são criadas pela administração pública direta e passam a integrar a estrutura da administração pública indireta. Como exemplos de fundações públicas, nós podemos destacar a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o CNPq e a própria Escola Nacional da Administração Pública. Como as fundações públicas são pessoas jurídicas integrantes da administração pública indireta, é necessário conhecer a natureza jurídica das fundações públicas. E apesar de divergências doutrinárias, a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que as fundações públicas podem ser instituídas com personalidade jurídica de direito público, como acontece com a Fundação Procon, ou mesmo com personalidade jurídica de direito privado, a exemplo da Fundação Padre Anchieta. As fundações públicas regidas pelo direito público, pelo regime jurídico de direito público, serão diretamente criadas por meio de uma lei específica, de modo que elas não precisam registrar os seus atos constitutivos. Isso significa que elas adquirem personalidade jurídica com a simples vigência da lei que as instituiu. Por isso podemos afirmar que elas se tratam de espécies do gênero autarquia, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece que as entidades da administração pública indireta, criadas diretamente por meio de uma lei específica, são as autarquias. A doutrina costuma nomear essas fundações públicas como fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Na verdade, a diferença entre uma autarquia e uma fundação autárquica, ou seja, essa fundação pública regida pelo regime jurídico de direito público, é apenas uma diferença conceitual. A autarquia é um serviço público personificado, em regra, um serviço público, uma atividade administrativa típica de Estado, como, por exemplo, o exercício do poder de polícia. As fundações públicas regidas pelo direito público e, portanto, fundações autárquicas ou autarquias fundacionais são patrimônio personalizado destinado a uma finalidade especial, por exemplo, nas áreas de educação, saúde, pesquisa, cultura, meio ambiente. Mas notem que o regime dessas entidades é o mesmo. Tanto as autarquias como as fundações públicas regidas pelo direito público se submetem ao regime jurídico de direito público, com todas as prerrogativas e limitações típicas das entidades da administração pública direta. Não é por outra razão que nós podemos afirmar que as fundações públicas regidas pelo direito público, ou seja, as fundações autárquicas ou autarquias fundacionais, podem exercer poder de polícia e seus bens são bens públicos
de modo que se submetem a um regime diferenciado de execução, os precatórios, na medida em que, via de regra, são bens impenhoráveis. Também as fundações públicas de direito público gozam de diversas prerrogativas processuais típicas das autarquias, a exemplo dos prazos dilatados e da dispensa de preparo e de depósito prévio para interposição de recursos. Isso não acontece com as fundações públicas regidas pelo direito privado. Toma cuidado! Na verdade, fundações públicas regidas pelo direito privado são fundações públicas porque foram criadas por uma das entidades da administração pública direta, ou seja, por um dos entes da federação, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou mesmo pelos municípios. Mas elas não se submetem ao regime jurídico de direito público, mas sim ao regime jurídico de direito privado, em razão de uma escolha feita pelo ente no momento da sua instituição. Essas fundações públicas, regidas pelo direito privado, só adquirem personalidade jurídica com o registro dos seus atos constitutivos no registro público competente. Por se submeterem a um regime jurídico de direito privado, elas não podem exercer o poder de polícia e nem possuem o poder normativo. Além disso, os seus bens são bens privados e, como regra, são penhoráveis. Acontece que os bens que estiverem diretamente vinculados, ligados à prestação do serviço público, podem, em razão do princípio de continuidade do serviço público, estar sujeitos a um regime de impenhorabilidade dos bens públicos. Por fim, é importante lembrar que as fundações públicas regidas pelo regime jurídico de direito privado não possuem os privilégios processuais que são outorgados para a fazenda pública e o regime jurídico seletista é o que incide sobre as relações de trabalho ocorridas no âmbito dessas fundações públicas regidas por direito privado. Apesar dessas diferenças, existem algumas características que são comuns às fundações públicas regidas pelo direito público e as fundações públicas regidas pelo direito privado. A primeira característica em comum se refere ao fato de pertencerem à estrutura da administração pública indireta, na medida em que o ente instituidor é o Estado. Além disso, as fundações públicas possuem a capacidade de autoadministração, têm uma finalidade social e se submetem ao controle realizado pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, além da própria tutela estatal, ou seja, do controle de finalidade, a supervisão ministerial. Também, as fundações públicas, sejam regidas pelo direito público, sejam regidas pelo direito privado, precisam fazer licitações, possuem responsabilidade civil objetiva e gozam de imunidade tributária recíproca sobre os impostos em relação aos seus bens vinculados às finalidades essenciais e específicas da entidade. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e nós nos vemos na próxima aula. Até lá!